dia, estudantes, bem-vindos à nossa aula. Alguém precisa de sorte com os cálculos? Eu bem falaria aí, boa sorte aí com os cálculos. Sobre o que falávamos na última aula? Lembram, né, da nossa última aula? Que foi quando? Não, segunda. Isso. Vamos aqui ao slide, por favor. Recordar sobre o que estávamos falando. Você se identificou aí? Então, estamos falando sobre extremos de funções. No nosso caso, estamos estudando funções de duas variáveis reais, né? E vamos recordar rapidamente o que a gente falou na última aula. O que a gente chama de extremo ou extremante de uma função. Se tem uma função de duas variáveis reais, aí a gente diz que um ponto no domínio dessa função é um ponto de máximo absoluto ou máximo global, se a gente tem essa informação aqui, a imagem desse ponto é maior ou igual que a imagem de qualquer outro ponto, né? Mas aonde é que vale esse qualquer outro ponto aí? No domínio, tá? Qualquer que seja o ponto x tomado no domínio, a imagem de qualquer outro ponto é sempre menor ou no máximo igual àquela. Então, esse x0 e y0 é a maior imagem que a gente obtém em todo o domínio. Ele é o máximo absoluto ou o máximo global da função, tá? E a gente define máximo relativo local. Aí é análogo, né? A imagem desse ponto, ela é maior ou igual que a imagem de um outro ponto. Mas esse outro ponto agora, qual é a diferença do relativo para o absoluto? Isso, esse não precisa ser em todo o domínio da função. Se for tudo bem, mas basta que eu tenha uma vizinhança, tá? Então, existe alguma bola aberta, concentro no ponto em que vale isso aqui. Então, para todo x, y, e alguma bola aberta que concentro no ponto e que esteja no domínio da função, tá? Então, é relativo, é local, tá? Eu tenho uma vizinhança e naquela vizinhança a gente tem a maior imagem. Pode ser que em algum outro ponto do domínio eu tenha imagem que seja maior, tá? E aí a gente tem as definições análogas para mínimo absoluto e para mínimo relativo. É a menor imagem em todo o domínio, é o mínimo absoluto ou global. É a menor imagem numa vizinhança do ponto, é relativo ou é local, tá? Então, esses máximos e mínimos absolutos e relativos a gente chama os extremos da função, tá? E a questão é, tem uma função de duas variáveis reais, como eu identifico esses extremos locais da função? A princípio, vamos falar de extremos locais, né? Também a gente sabe que, viu, que nem toda função tem máximo absoluto, mínimo absoluto, tá? Ela pode não ter, como também pode não ter os locais, tá? Mas aí a gente vai, num primeiro momento, estudar os extremos locais. Como é que a gente identifica? Tem uma ferramenta aqui, um resultado que diz se um ponto é o extremo relativo da função e se as derivadas parciais existem nesse ponto, então essas derivadas parciais são nulas, ou seja, o gradiente da função no ponto é nulo, tá? Isso porque, lembram de onde veio isso aí? Que quando a gente pega a função, né, e faz aquelas secções com os planos paralelos aos planos coordenados, a gente tem curva, tá? E se ele é um extremo na superfície, ele vai ser um extremo da curva, né? E aí a gente vai para a função de uma variável real, que as derivadas parciais são exatamente as derivadas das curvas, tá? E aí, como é que a gente usa isso aqui? Olha, se é extremo relativo, ele anula o gradiente. Portanto, se um ponto no domínio que não anula o gradiente, ele não pode ser extremo relativo, tá? Então, a gente usa para jogar fora aqueles pontos que, com certeza, não são extremos relativos. Estou atrás de saber quem são extremos relativos. Então, aqueles que não anulam o gradiente, eu posso descartar, porque eles não serão extremos relativos, né?
E aí esses pontos candidatos a extremos relativos são chamados pontos críticos. Então, onde estão os pontos críticos? Aqueles que anulam o gradiente, aqueles que fazem que as derivadas parciais sejam nulas, ou tem os casos que as derivadas parciais não existem. Tá? Foi isso que a gente viu na aula passada. Um ponto que vai anular o gradiente, então ele é um candidato a extremo relativo, mas quando a gente verifica informações adicionais, descobre que ele não é um extremo relativo, ele é chamado um ponto de Sella. A gente vai ver por que esse nome. Tá? Então, a gente quer localizar os extremos relativos. Qual seria o primeiro passo? A gente vai determinar os pontos críticos da função, que são os candidatos a extremos relativos. Quem são esses pontos críticos? Pontos que anulam o gradiente da função e pontos em que uma das derivadas, pelo menos uma das derivadas, não existem. Tá? E aí, ok, isso tudo a gente viu na aula passada, né? Fizemos alguns exercícios para identificar o ponto crítico. Ok, já estou especialista em determinar ponto crítico da função. E agora, o que é que eu vou fazer com esses pontos críticos? Como é que eu sei se eles são extremos relativos ou não? Tá? Então, é nesse sentido que a gente vai caminhar hoje para saber quando um ponto crítico é extremo relativo. Tá? Acho que a gente até falou nisso. Tá? Então, vamos ver como é que a gente vai, que ferramenta agora a gente vai usar para saber se um ponto crítico é um extremo relativo. Tá? Então, vamos considerar que a gente tem uma função de classe C2 e a gente vai pegar um ponto que está no domínio da função e que anula o gradiente. Tá? Para começar o nosso raciocínio, pegar uma função de classe C2, um ponto que é um extremo relativo da função. Ou seja, ele é um candidato, um ponto que é ponto crítico. Tá? Então, ele é um candidato a extremo relativo da função. Aí a gente falou assim, uma função de classe C2. Tudo bem para vocês isso? Ou tão curiosa, mas o que é uma função de classe C2? Né? Então, antes da gente, vamos dizer o que é uma função de classe C2. Tá? A gente define assim, uma função de 2 variáveis, ou de 3 variáveis, ela é dita de classe Cn, para o n, 1, 2, 3, o número natural. Se as suas derivadas parciais de ordem n existem e são funções contínuas. Tá? Então, o que significa dizer uma função de classe C2? De segunda ordem, né? Derivada parcial em relação a x2, y2 e as mistas existem, tá? E elas são funções contínuas. Então, a gente está assumindo, nesse caso aí, que a gente está com essa situação aí mais confortável. E aí, a gente tem um ponto crítico aqui nessa função. Tá? Já falamos isso aqui na aula passada, agora eu lembrei. Tá? Então, a gente vai pegar um vetor unitário, arbitrário, e aí eu posso calcular a derivada desta função neste ponto crítico na direção de um vetor arbitrário U. Tá? A gente já viu que essa derivada direcional ela é dada por esse produto interno do gradiente pelo vetor U. E neste caso aqui essa derivada vai ser zero. Por quê? Porque o gradiente é um vetor nulo. Ok? Tá? Então, agora vocês devem estar lembrados, que são jovens de memória bem ativas, que essa derivada na direção do vetor U, na verdade, geometricamente, o que a gente está fazendo com o cálculo dessa derivada direcional? A gente está pegando a curva, a superfície, fazendo a interseção com o plano vertical, que passa pelo ponto de coordenadas x0, y0 e f de x0, está na superfície, e que tem a direção desse vetor U. Lembra disso? Tá? Então, essa aqui que é a imagem da função em cima dessa reta aqui. Reta que passa pelo ponto x0, y0, tem como vetor diretor o vetor U. Lembra disso, gente, ou não? Estamos falando isso aqui, ó. A gente tem a superfície, tá? E aí a gente pega um vetor aqui na base, um vetor qualquer. E aí pega o plano vertical, vou pegar um ponto aqui que esteja na superfície. Já tem até, está aqui embaixo o ponto. Porque ele, no caso aqui,
ele é um ponto crítico e também ele é um extremo relativo, tá? E aí a gente faz a interseção da superfície com o plano, aquele plano que passa pelo vetor U, passa pelo ponto P na direção do vetor U. E aí tem essa curva, tá? Então, aquele G de T que está lá é exatamente a equação dessa curva. Deixa eu tirar aqui a superfície, tá? Então, a gente está com uma superfície, a gente vai focar aqui, tá? Tem um ponto que anula o gradiente. Então, ele é um candidato a extremo relativo. Para eu fazer a análise desse ponto, tá? A gente vai fazer essa interseção, ficar com esta curva que agora está no plano, tá? E usar o conhecimento que a gente tem de funções de uma variável real. Tá? Bom, a gente detectou, anula o gradiente, então a derivada desta função aqui, tá? Que a equação dessa curva nesse ponto é zero, foi isso que a gente viu. Tá? Então, ele é um ponto crítico desta curva. Aí a gente quer saber, mas ele vai ser um extremo relativo ou não? Como é que a gente faz isso para a função de uma variável? Vocês falaram na aula passada, a gente pode estudar o sinal da derivada, né? Se está crescendo, decrescendo, ou o sinal da segunda derivada. Né? O sinal da segunda derivada, ele fala da concavidade. Então, eu tenho aqui um ponto em que a derivada, tem uma função aqui, G de T. Aí eu peguei um ponto, a derivada da função no ponto, vou pegar um ponto T0 aqui, é zero. Tá? Então, significa que a inclinação da reta tangente no ponto é horizontal. Tá? E aí eu quero saber se ele é um ponto, um extremo relativo, um ponto de máximo ou de mínimo. Posso fazer isso no sinal da derivada segunda da função. G duas linhas no ponto. Tá? Se for positivo, ele indica a concavidade da função. Né? Positivo, concavidade está voltada para cima. Tá? Uma vizinhança aqui, G duas linhas de T positivo. Na outra situação, eu tenho G duas linhas de T negativo. Então, mesma coisa. No ponto se anula, portanto, eu sei que a reta tangente ela é uma reta horizontal. E ao estudar o sinal, vou colocar mais para baixo, que é a concavidade agora. Ao ver o sinal é para baixo, então é negativo, concavidade voltada para baixo. Isso tudo vocês estão em cálculo 1, certo? E aí, gente, o que a gente vai concluir daqui? O ponto está aqui, concavidade voltada para cima. Máximo ou mínimo? Mínimo, tá? Então, aqui é um ponto de mínimo. Não tem mais, né, colorido. E aqui, sinal menor que zero, concavidade voltada para cima, é o ponto de máximo. Tá? Então, é exatamente o que a gente vai fazer com esta curva aqui. Tá? Então, a gente pegou um vetor arbitrário na superfície e aí a gente vai analisar aqui a concavidade desta curva, tá? Para uma curva genérica. Que a gente vai, então, tá? Pega um ponto, aí considera essa curva aqui. Estamos pegando, então, a equação que descreve esta superfície aqui. A derivada dela no zero, ela é exatamente a derivada direcional, no ponto x0, y0, ela é zero, indicando que esse zero é um ponto crítico da curva. E agora eu quero saber se esse ponto crítico é o extremo relativo ou não. Eu vou estudar a concavidade, tá? Desta curva aqui. Ou seja, a gente vai calcular a derivada G duas linhas daquela função lá. A derivada dela é a derivada direcional. Tá? Antes da gente fazer a análise aqui da concavidade,
Vamos introduzir aqui, já vimos na aula passada, chegamos aqui esse ano, não? Só a definição, tá? Então, o esse ano de uma função de duas variáveis. Ele é uma outra função. Então, eu tenho uma função de classe C2, tá? E aí a gente vai definir uma função. O esse ano dessa função é uma função de duas variáveis, cuja regra é dada por isso aqui. As derivadas parciais de segunda ordem, o produto das derivadas parciais de segunda ordem em relação a x, em relação a y, menos o produto das derivadas parciais mistas. O que é isso aqui? Na verdade, isso é o determinante de uma matriz 2×2 chamada matriz hessiana da função. Ali já está a notação determinante, né? Essa matriz que está aqui é a matriz hessiana da função, e aí o determinante dela, tá? Que vai ser o produto da diagonal principal menos o produto das diagonais secundárias, é chamado hessiano da função, tá? Simples assim. Se a gente está falando que uma função ela é de classe C2, as derivadas parciais existem e são funções contínuas, e nesse caso as derivadas parciais mistas são iguais, tá? Então aqui a gente não precisa se preocupar, tanto faz se eu faço em relação a x a y, yx, eles dão sempre o mesmo valor. Daqui a pouco a gente vai já fazer calcular vários hessianos. Antes vamos entender como é que ele vai ser uma ferramenta aqui. Está claro ou está confusa aí a definição do hessiano da função? Não, mas é simples a continha, né? Claro que aí daqui a pouco a gente vai já fazer para ganhar familiaridade, né? E como é que ele vai ser útil? É a questão agora. Como é que eu vou usar? Né? O que ele tem a ver com os extremos relativos? Então, vamos ver aqui. A gente está com aquela função g de t, que é a f calculada em r de t, né? Onde z é uma função de duas variáveis. A gente pegou um ponto x0 e y0, tá? E a gente tem também que o gradiente da função no ponto, ele é 0, tá? Então, é ponto crítico desta, a gente quer saber se esse ponto crítico é máximo ou mínimo aqui dessa função. Para isso, a gente pode fazer usando o sinal da derivada segunda, né? Aí, lembrando, olha só, o que é o g' dessa função? É a derivada parcial de f em relação a u, certo? Aí que eu estou fazendo um ponto genérico, então num ponto genérico aqui xy. Tá? Depois a gente vai aplicá-la no ponto que a gente quer. Tá ok? Lembra disso? Derivada parcial. E isso aqui, sendo a função diferenciável, é o gradiente da f multiplicado pelo vetor u. Aqui, o vetor u, um vetor unitário de coordenadas AB. Tá? Então, essa é a derivada. E aí eu quero a derivada de segunda ordem. Então, significa que eu vou derivar novamente a derivada da derivada, certo? Então, o que eu vou representar aqui como g duas linhas, com o abuso de notação aqui, seria eu calcular a derivada em relação a u da derivada. A derivada é esta função aqui. Tá? Então, eu vou derivar novamente essa função aqui, que em particular já é uma derivada. Ora, mas eu vou usar esse resultado como que é a derivada direcional. É o gradiente da função que eu estou derivando multiplicado pelo vetor u, certo? Então, vai ser o quê? O gradiente desta, o gradiente da derivada parcial de f em relação a u, multiplicado pelo vetor u. Tá, gente? Tranquilo aqui? Então, só tô repetindo aqui. Eu vou colocar bem aqui, abrir aqui, que a gente vai precisar
Faltou espaço. Chega mais para trás aqui. Falei que o G' de T, ele é nada mais do que a derivada parcial de F em relação a U num ponto XY. Isso é o gradiente da função multiplicado pelo vetor U. Tá? Agora, só abrindo aqui essas continhas para a gente enxergar, mas o que é o gradiente? É o vetor que tem as derivadas parciais, certo? Na hora que eu multiplicar aqui pelo vetor U, vai ficar a derivada em relação a x, eu efetuar esse produto interno, multiplicada pela primeira coordenada do vetor, que vai dar A, mais a derivada, a segunda coordenada, a derivada em relação a y, que eu estou multiplicando pela segunda coordenada, tá? Vou omitir aqui os pontos, tá, gente? Para a anotação não ficar tão pesada e eu ter condições de fazer alguma coisa antes de terminar a aula, senão... Ok, tá, gente? Então, é isso aqui. Então, olha só, o que eu quero fazer agora? Eu quero simplesmente calcular o gradiente disto aqui, né, desta função, o gradiente, e fazer o produto interno com o vetor U. Com a ajuda de vocês, eu vou deixar primeiro na forma de vetor, também a gente faz o produto. Eu quero que vocês me digam quem é o gradiente dessa função. Primeiro eu vou derivar em relação a x, certo? Então, vamos derivar aqui em relação a x, o que vai ficar? Isso, aqui já é derivada em relação a x, eu derivo de novo em relação a x. Então, vai ficar de segunda ordem em relação a x. O A é constante, né? Então, a gente repete aqui a constante, mais, que é uma soma, tá? Aí eu vou derivar em relação a x, então, tinha derivado em relação a y, agora eu derivo em relação a x. B é constante, tá? Então, essa é a primeira coordenada do gradiente. E a segunda, eu vou derivar tudo isso aqui em relação a y. Então, vai ficar, deriva aqui em relação a y, derivada em relação a x, e agora vai ser em relação a y. O A é constante, mas, derivando em relação a y, repete a constante, tá? E aí a gente vai fazer o produto com o vetor U, que é o vetor de coordenadas AB. Ok? Então, esse G duas linhas aqui, que a gente está querendo saber o sinal dele, ele vai ficar, agora, efetuando o produto interno, vai ficar derivada em relação a x ao quadrado, mais, que vai ficar A vezes B, mais a derivada A vezes B, mais y, B ao quadrado. Tá? Se a gente está com uma função de classe C2, essas aqui são iguais, portanto, a gente pode somar. Vou assumir aqui que F é de classe C2 e que essa derivada em relação a x ela é não nula. Então, eu posso escrever agora assim. O A ao quadrado mais 2 vezes AB mais F B ao quadrado, tá? Então, essa vai ser o G duas linhas, ela fica assim. Então, olha só, eu vou colocar este f de x aqui, evidência, tentar arrumar agora para a gente tirar as conclusões que a gente precisa, tá? Vou colocar aqui em evidência, se eu colocar em evidência vai ficar a ao quadrado mais... Colocar em evidência significa que estou dividindo aqui, fica 2 vezes o A vezes f de xy, tá? Porque quando eu multiplicar aqui vai ficar a mesma coisa. Vezes o b, né? E
que tem aqui mais lá? Tem o f derivada de segunda ordem em relação a y, b ao quadrado, tá? Eu deixei aqui, gente, porque agora eu quero completar o quadrado aqui, porque, olha, eu tenho a ao quadrado, 2 vezes o primeiro, e esse aqui é que eu vou chamar o segundo. Aí eu vou colocar o quadrado dele aqui, para eu ficar com um quadrado. Posso completar aqui? Posso, né? Se quiser. Então, o quadrado dele vai ficar f de xy, fxx, b ao quadrado. Agora, claro, que se eu acrescentei esse termo, eu tenho que subtrair o equivalente para não alterar a identidade, tá? Então, bem aqui eu vou fazer menos ele, tá? Então, vai ficar menos derivada parcial mista, que está ao quadrado, b que está ao quadrado. Agora, esse aqui, como ele está multiplicado aqui, verdade, é só f de x, certo? Aqui está ao quadrado, né? Mas aqui o que a gente acrescentou, só que ele está multiplicado aqui. Quando multiplicar, vai cancelar um termo, ok? Então, isso agora eu posso escrever assim, olha. É a derivada parcial em relação, de segunda ordem em relação a x. Isto aqui, então, é a mais vezes b, que está ao quadrado, mais, aqui eu vou tirar o MMC aqui, aí vai ficar 1 sobre f, derivada em relação a x. Passo para cá multiplicando. Aqui tem b quadrado, vou colocar esse b quadrado em evidência. Ficou bonito, não ficou? Não. Ah, mas olha só para a gente observar agora. Isso aqui, eu não sei o que é, né? Vai dar uma conta e tal. Mas vocês concordam comigo que nunca vai ser um valor negativo? Porque é um número que está elevado ao quadrado, certo? E esse número ele nunca vai ser zero também, porque como esse aqui é um vetor unitário, não tem possibilidade desses dois serem simultaneamente nulos, tá? Então, isso aqui vai ser um número que é sempre maior ou igual que zero. Eu vou chamar aqui um A grande. Isso aqui é o A, tá? Esse aqui ficou 1 sobre f de xx. E esse carinha que está aqui, vocês conhecem? É o esse ano que está aí, vamos voltar aqui no slide. Ó, isso que está aí é exatamente esse produto, bem aqui, essa diferença, tá? É exatamente o esse ano que apareceu bem aqui. Então, vai ficar o esse ano da função vezes esse b quadrado. E também esse b nunca vai ser negativo, ele pode ser zero ou um número positivo. Daí o que a gente está querendo? Está querendo analisar o sinal dessa derivada segunda. Essa derivada segunda, ela vai dar essa expressão aqui. Então, olha só, esse aqui é sempre positivo, esse aqui é sempre não negativo. Então, o sinal vai ficar dependendo dessas derivadas mais do esse ano, tá? E aí a gente vai agora ver e o que acontece com não quero apagar ali, tem que vir para cá. Então, vamos ver as hipóteses do sinal. O que acontece? O esse ano da função no ponto x0, y0, ele pode ser positivo ou pode ser negativo, tá? Então, se ele for, a princípio, e também pode ser nulo. Se ele for positivo, então eu já vou ter com isso aqui, vai ser um valor positivo, tá? Aí vai ficar dependendo desse sinal aqui, dessa derivada. Pode ser que ela seja positiva, pode ser que ela seja negativa. Vai acontecer que é maior do que zero, tá? Então, o que acontece? Esse ano é positivo e esta aqui é positiva. Então, vai ficar positivo aqui
e positivo aqui, tá? Qual vai ser o sinal da segunda derivada? Vai ser positiva. E sinal da segunda derivada, positiva. Concavidade voltada para cima. Então, a curva que a gente seccionou, ela tem concavidade voltada para cima, certo? Portanto, vai ser ponto de mínimo. Então, aqui, você tem ponto de mínimo. E se o sinal for negativo, tá? Este aqui é positivo, mas este aqui é negativo. Aqui é negativo, tá? Então, aqui vai ficar negativo, né? E também aqui vai ficar negativo. Portanto, esse sinal aqui vai ser, ela vai ter, o sinal vai ser negativo e ela vai ter concavidade, cadê o negativo? Concavidade voltada para baixo e, portanto, estamos falando de um ponto de máximo. Aqui, gente, é uma observação, tá? Então, detalhes matemáticos, mas convém observar. A gente está falando do sinal da função no ponto, tá? Aqui eu fiz num ponto genérico. Agora, nós estamos falando de funções que são contínuas. A gente está numa função de classe C2. Portanto, as derivadas parciais, elas são funções contínuas. Esse ano, ele é formado só de produtos e soma de funções contínuas, portanto, ele é contínua. Aí vocês lembram da história da conservação do sinal? Você tem uma função contínua e o sinal da função no ponto é positivo. Então, ele não muda abruptamente de sinal. Tem uma vizinhança em que ele mantém o mesmo sinal, tá? Então, se no ponto é positivo, então existe uma vizinhança em que aquele sinal é mantido, por se tratar de função contínua, tá? Então, tá. Já temos, quando é positivo, tem essas duas situações. Então, se o esse ano é positivo, é extremo relativo. E se ele for negativo? Ele é negativo, tá? Então, bem aqui, é negativo. Neste caso, tá, o que a gente consegue é encontrar, lembra que o vetor U que a gente tomou era um vetor arbitrário qualquer, tá? Então, nesse caso aqui, a gente consegue encontrar, tá, uma direção em que o sinal disso aqui fica positivo ou negativo e outra direção em que o sinal é o contrário, tá? Então, nesse caso aqui, se a gente tomar o vetor U como sendo o vetor 0, tá? É um vetor genérico, tá? Então, eu posso pegar esse aqui. Vamos agora para cá. Lembra que isso aqui é o A, isso aqui é o B. O que vai acontecer se com o G, vou colocar bem aqui, o G, duas linhas de T nesse caso. Me ajude aqui, gente, a enxergar. Aonde tem A, a gente vai substituir por 1. Onde tem B, vai substituir por 0, tá? Porque esse é o vetor AB. 0 bem aqui, né? Então, essa parcela toda já vai zerar. Aí vai ficar com essa aqui. Aqui zera também. E aqui é 1. Então, vai ficar só essa derivada aqui. Tá? Nesse caso aqui vai ficar a derivada de segunda ordem em relação a x, lá no ponto que a gente está calculando. Tá? E se a gente pegar este vetor, agora eu vou escolher um que vai zerar esta parcela aqui. Tá? Então, a gente pode escolher o versor deste aqui, se ele não for unitário. O que tem f de x, y? F de yx. Xx, tá? Então, eu escolhi adequadamente para zerar aqui, tá? Então, quando você colocar aqui, vai ficar menos 1. E aqui está exatamente a mesma coisa que está lá. E vai zerar esta parcela, tá? E aqui vai ficar... é o menos 1, né? Mas menos 1 ao quadrado vai ficar um valor positivo. Então, vai ficar este carinha aqui
multiplicado pelo esse ano. Tá? Então, nesse caso aqui, o G, duas linhas de T, vai ficar 1 sobre a derivada vezes o esse ano da função. Aí, olha só. Supõe que este aqui é negativo, né? Está assumindo aqui que ele é negativo. Supõe que isso aqui seja positivo. Então, neste caso, isto aqui é positivo. Eu encontrei uma direção em que a concavidade vai estar para cima, porque é positivo, e outra direção em que está para baixo, certo? Se aqui for negativo, aqui vai ficar menos, com menos vai ficar mais. A mesma coisa, eu encontrei uma direção que a concavidade é para baixo e outra que ela é para cima. Então, tem sinais contrários. E aí, pode ser extremo relativo? Se eu encontro duas curvaturas em que uma está para baixo, outra está para cima. Não, tá? Então, não é extremo relativo, é o que a gente chama o ponto de Sella. Isso aqui não é extremo relativo. É ponto de Sella. E quando ele for nulo, que também ele pode ser nulo, aí o esse ano diz, olha, eu sinto muito, mas procure outra ajuda, porque eu não posso lhe dizer mais nada. Pode ser que seja ponto de máximo, pode ser que seja ponto de mínimo, e pode ser que seja ponto de Sella. A gente tem que procurar informações adicionais, tá? Aqui, olha, Jorge, lembra que no início, o que a gente tinha uma superfície aqui, né? Estávamos com essa situação aqui. Tem uma superfície, e aí a gente pegou um vetor, uma direção qualquer, arbitrária, tá? E aí fizemos a interseção. Estamos analisando aqui, deixa eu botar minha superfície aqui mais bonita. Tá? Quando a gente pegou o plano, então a gente está analisando só aqui. Para cada direção que você pegar, você vai ter uma curva. Mudou a tua curva, tá? Aí o que a gente observa é que quando é negativo, se eu escolher esse vetor U aqui, como sendo esse vetor aqui. Aí, fazendo essas continhas, esta função aqui dá só isso aqui. Dá só a derivada de segunda ordem em relação a x, tá? Então, o sinal que ela vai ter vai ser o sinal disto aqui, tá? Vai depender do sinal. E tem uma outra opção, eu escolher este vetor aqui. Também é outro número, tá? Ou o versor dele, se ele não for unitário. Aí é uma outra direção. Então, você tem uma direção aqui, o 1, você tem uma outra direção aqui, o 2. O que a gente observa é que, nesta direção, isto vai ter um sinal, e nesta direção tem outro sinal. Tá? Então, a gente vai estar no mesmo ponto, uma curvatura voltada para baixo e outra voltada para cima. Tá? E aí não tem aquela história de, na mesma vizinhança, a ter o mesmo sinal, o ponto ter o mesmo sinal. A gente vai ver já ali no gráfico porque que a gente chama ponto de Sella, tá? Ver essas curvaturas mudando de sentido, ok? Então, é isso que a gente vai usar aqui para verificar, chamado teste da derivada segunda, para verificar se um ponto crítico é extremo relativo ou não, tá? Então, a gente tem o seguinte, vamos estudar o sinal do esse ano nos pontos críticos calculados. Pode acontecer que esse ano o sinal dele é positivo, então ele é um extremo relativo, tá? Se ele é negativo, não é extremo relativo, é o que a gente chama de ponto de Sella, e pode acontecer dele ser nulo, e aí vire-se porque eu não sei lhe dizer nada, tá? Pode ser que seja, pode ser que não seja, tá, gente? E aí, neste caso aqui do meio, desse primeiro caso, quando é extremo relativo, tem duas possibilidades, pode ser que seja máximo ou mínimo. Quem é agora que vai dizer se ele é máximo ou mínimo é o sinal da derivada de segunda ordem em relação a x, tá? Se ela é negativa,
tá? Para você memorizar negativo, estamos falando aqui de concavidade voltada para baixo, portanto, é ponto de máximo. Tá? Se ela é positiva, estamos falando de concavidade voltada para cima, é um ponto de mínimo, ok? Então, resumindo, quais são os passos para a gente localizar os extremos, determinar os extremos relativos de uma função? Determinamos os pontos críticos da função e aí usamos esse teste da derivada segunda para encontrar os pontos, para saber se os pontos críticos são os extremos relativos. Ok? Então, vamos fazer na prática. Vamos determinar os extremos relativos dessa função, caso existam. Na aula passada, nós já determinamos os pontos críticos, né? Então a gente não vai mais gastar o tempo calculando os pontos críticos, já vai fazer o passo 2 agora. É 2x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xy mais x menos y. Dois x quadrado mais menos 2x mais x menos y, tá? Então, a gente quer determinar esses extremos relativos, caso existam. Já fizemos o cálculo na aula passada, que foi pegar o gradiente da função igualar a zero, aí determinamos esse ponto crítico, essa função aqui. Era zero e que, gente? O slide apagou. Meio. 0,5, tá? Aí queremos saber esse ponto crítico. É ou não extremo relativo? Vamos ver se esse ano da função ajuda a gente. Então, primeiro passo, construir o esse ano da função. Para construir, eu preciso das derivadas parciais de segunda ordem da função. Então, vamos calcular as derivadas parciais de segunda ordem. Tá? Então, eu preciso calcular inicialmente as de primeira ordem. Calculando em relação a x, então vou derivar essa função em relação a x, vai ficar 4x. Aqui vai dar 0, aqui vai ficar menos 2y, mais 1, tá? E aí eu vou derivar em relação a x e em relação a y essa, porque eu vou precisar das duas de segunda ordem. Calculando novamente em relação a x vai dar 4, vai zerar, vai dar 4. E eu vou derivar agora em relação a y, que eu já tinha derivado em relação a x. Derivando em relação a y dá menos 2. E vamos calcular as derivadas em relação a y. Derivando em relação a y vai ficar 2y. Menos 2x. Menos 1. Agora, se eu estou com uma função de classe C2, se eu derivar em relação a x, vai dar a mesma coisa, como a gente pode ver, não preciso fazer de novo. Vou colocar só em relação, derivar em relação a y, vai dar 2, certo? Então, o esse ano dessa função é o determinante formado por essas derivadas de segunda ordem. Num ponto genérico, tá? Primeiro, veja que aqui eu não apliquei ainda no ponto, mas se você quiser, nós vamos analisar nesse ponto, né, gente? Já quiser calcular nos pontos, pode fazer, ou fazer de forma genérica e aplicar no final. Aqui no caso está dando constante, então é isso aqui. Tá? Então, em relação a x dá 4. Isso aqui deu menos 2. Aqui dá menos 2, que elas são iguais. Em relação a y deu 2.
E aqui vai ficar 2 vezes 4, 8. Aí vai ficar positivo, aqui menos com menos dá positivo, com menos, né, da fórmula vai dar menos 4. E aí vai dar 4, tá? Portanto, maior que 0. Sim, aquele... Ah, perdão. Eu tenho que aplicar no ponto, né? Porque neste caso aqui ele é constante, ele não ficou dependendo das variáveis, tá, gente? Mas tem que aplicar no ponto. Então, o correto seria agora eu vou pegar e aplicar no ponto lá. Mas como ele não está dependente, vai dar o mesmo valor. É no ponto que eu tenho que analisar, tá? Opa, deu 4. 4, que é maior que 0. Então, isso significa que este ponto, ele é extremo relativo. É ponto de máximo ou é ponto de mínimo? Quem vai me dizer agora? É o sinal desta calculado no ponto, tá? Colando ponto 0,5. Também, né, porque aqui ela deu uma função constante, mas você tem que aplicar no ponto. Vai dar 4, que é positivo, tá? Então, estamos falando de uma curva que tem concavidade voltada para cima, tá? Então, é ponto de mínimo. E o valor, esse então é o ponto do domínio, né? E qual é esse valor mínimo? Agora eu pego esse ponto aqui e calculo aqui na função, né? Quem é a imagem do 0,5 por essa função aqui? A este é a menor imagem, né? No caso aqui da função, ele é local e é global, tá? Então, olha aqui o gráfico dessa superfície aí. O ponto P, esse ponto que está bem aqui. Eu acabei de tirar ele de lugar. Na hora que a gente pegou aquele vetor, o vetor U, o vetor unitário, tá? O que a gente estava fazendo a análise aqui, fazendo a interseção, eu tenho essas curvas. É isso que a gente está dizendo, olha, em qualquer direção que eu pegar aqui, essa curvatura tem sempre concavidade voltada para cima. Foi a análise que a gente fez. Ó, em qualquer direção... Oh, que é isso? Espera aí, gente, que não é essa. Por que está subindo a minha curva aqui? Perdão. Não sei o que aconteceu com o meu plano aqui. Não tem essa variação, tá? Ela está sempre no mesmo lugar. Não sei o que aconteceu se eu peguei o arquivo errado. Mas a concavidade é sempre voltada para cima. Que plano que é curva é esta aqui? E, portanto, ele é um ponto de mínimo, tá? Gente, mas que arquivo é esse? Tá? É isso que na hora que a gente está dizendo, tá? Sinal desce positivo, sinal desce é positivo, em qualquer direção a curvatura tem concavidade voltada para cima, tá? Então, é um ponto de mínimo. Na aula passada também determinamos os pontos críticos dessa função. Agora queremos saber se o ponto crítico que a gente encontrou, se ele é um extremo relativo ou não. Então, a função é y² menos x². Aí a gente viu que o único ponto crítico é a origem. Se tem extremo relativo,
é na origem, tá? Então, a mesma coisa, quer fazer análise aí. Então, vamos construir o esse-ano dessa função para ver o sinal dele, tá? Derivando a relação a x, vai dar menos 2x. E derivando novamente em relação a x, vai ficar menos 2. Derivando esta função em relação a y, dá 0. Derivando em relação a y, dá 2y. E derivando novamente em relação a y, vai dar 2. Tá? Então, também deram funções constantes, as derivadas de segunda ordem. Elas não estão dependendo do ponto, mas nem sempre isso aí acontece. Então, esse ano dessa função fica menos 2, 0, 0 e 2. Portanto, ele dá menos 4. E no ponto que a gente está querendo, dá menos 4, que é menor do que 0. Que conclusão que a gente tira? É ponto de Sela, tá? Se candidatou, mas não passou. Não passou na prova, porque ele é um ponto de Sela. Significa que no ponto... Cadê o Jorge? Foi embora? No ponto que a gente tá tomando que a origem, a gente tem direções em que a curvatura, viu, Jorge? A gente acabou de detectar, enquanto foste lá fora passear, que este ponto aqui é ponto crítico, mas não passou na prova. Ele não é extremo relativo, ele é um ponto de Sela. Significa que existem lá na origem, existem direções em que a gente vai ter, a gente fizer a secção, tem curvaturas voltadas para cima e tem curvaturas voltadas para baixo, tá? Vamos ver se o arquivo aqui não... Se veio o arquivo certo. Gráfico da função. Tá? O gráfico dessa função aqui. Tá? Então, a gente está falando, o ponto aqui é a origem. Agora eu sei, eu mexi no ponto anterior e aí desregulou a curva. Descobri que foi. Tá? Então, a gente vai fazer secções aqui em diferença. Olha aqui, para cada direção tem um plano que secciona e tem uma curvatura. Aí, observa o que acontece aqui com essas curvaturas. Concavidade para cima, mudou já. Então, tem algumas direções que a concavidade é para baixo e outras que a concavidade é para cima. Eu vou tirar aqui a superfície só para a gente observar só as curvas. Concavidade para baixo e outras são para cima, tá? Então, daí ele não ser extremo relativo. Tem pontos na vizinhança. Olha, a imagem dessa função no 0, 0, ela é 0, mas existem pontos da vizinhança do 0, que a imagem, o valor dá maior do que 0, e outros que dá menor. Então, esse não pode nem ser ponto de máximo e nem ser ponto de mínimo, né? Observa o gráfico dessa função. Esse é o exemplo clássico de ponto de Sela. O gráfico dessa função lembra o que, gente? Uma sela, né, de cavalo, daí o nome ponto de Sela, tá? Na aula passada também, vamos ver o slide, por favor. Na aula passada determinamos os pontos críticos dessa função. Agora vamos analisar os pontos críticos encontrados, que é x à quinta mais y à quinta menos 5x menos 5y. Os pontos críticos, já sei, foi mais ou menos, determinamos 4 pontos críticos aqui. 1, menos 1, menos 1. 1 menos 1 e menos 1. Encontramos
tá? Quando fizemos o gradiente igual a zero, encontramos esses 4 pontos críticos, candidato a extremos relativos, tá? Aí vamos analisar, saber quais deles são extremos e quais não são. Tá? Então, vamos construir o esse-ano da função, derivando a função em relação a x, 5x² menos 5. Derivando novamente em relação a x, vai ficar 20x². E derivando em relação a y, vai dar 0. y². Ó, agora, tá, as funções aqui, elas estão dependendo, não são constantes, estão em função ainda das variáveis. Vai ficar 20x², 0, 0. Tá, e aí vamos analisar cada um dos pontos. Chamar os pontos de P1, P2, P3, P4. Então, eu vou calcular qual é o sinal do esse-ano neste ponto aqui. Vai ficar 1 vezes 1, que é positivo, tá? Então, ele é um extremo relativo. E aí a gente vai verificar o sinal da derivada de segunda ordem em relação a x, que vai dar 20, que é maior do que 0. Então, falamos de uma curva que tem concavidade voltada para cima. É um mínimo relativo. P2 menos 1 menos 1, o esse-ano aqui vai ficar menos 1 vezes menos 1, né? A gente vai ficar menos que menos vai ficar mais, então vai ficar também positivo, ficar 1 vezes 400 é positivo, também ele é extremo relativo. Aqui é 20x², então vai ficar menos 20. Então, estamos falando de uma curvatura que tem concavidade voltada para baixo, portanto, é ponto de máximo. Tá, e aí a gente pode calcular, né? Aqui ele é um máximo, ele é um mínimo. E qual é o valor desse mínimo, né? Você vai colocar um aqui, vai ficar menos 5, menos 5, menos 10. Com mais 2 vai ficar menos 8, né? É o valor mínimo no ponto. E a mesma coisa calcula lá, né? E já gravamos, né? Concavidade para baixo, para cima, máximo, mínimo, P. Então, calculando o sinal do esse-ano nesse ponto aqui, vai ficar 400, que vai multiplicar agora o 1 vezes o menos 1, que está elevado ao cubo, né?
Então, vai ficar menos 400, menor que zero. Portanto, ponto de Sela, né? Não é extremo relativo. Espera aí. Menos 1 e 1. Também vai dar a mesma coisa aqui, 400. Ok? Vamos dar uma olhada no gráfico dessa função. Olha aí o gráfico dela, faz assim umas conchas, é bem cheio de... Ó. E aí os 4 pontos críticos que a gente encontrou. Tá? Então, o P aqui é o ponto de coordenadas 1 e 1. Primeiro lá que a gente viu que é um mínimo relativo, tá? É esse ponto P aqui. Que dá para a gente ver, né? Existem pontos no gráfico que tem... Aí não dá para ver se tem imagens menores do que ele. Mas ele apenas localmente, né? O que a gente está dizendo que numa vizinhança aqui tem pontos menores, assim, ó, vai para lá, ó, esse aqui você tem imagens menores, mas o que a gente está dizendo é que localmente, tá? Tem uma vizinhança aqui em que ele é a menor imagem que se obtém nessa vizinhança. E qualquer secção que a gente fizer aqui, em qualquer direção, as curvaturas vão ser sempre com concavidade voltada para cima, portanto, é ponto de mínimo. Está em diversas direções aqui, mas, olha, gente, mais distante, né? Se você vê mais distante do ponto, olha, com curvatura voltada para baixo, mas o que a gente está focando é aqui na vizinhança do ponto, tá? Tirando aqui a superfície para a gente olhar só aqui, só na vizinhança do ponto, com cavidade sempre voltada para cima. Temos o ponto, deixa eu colocar de volta aqui a superfície, tá? Temos o outro ponto que a gente encontrou que é ponto de máximo. Quem é ele aqui? É o menos 1, né? Que é o ponto S, esse ponto que está aqui em cima, tá? Com cavidade voltada para baixo. Tá? Então, observa que em qualquer direção, ele mantém na vizinhança do ponto lá. Mais distante você tem outras coisas, mas na vizinhança do ponto não. Tá? E vamos pegar aqui um ponto que não é nem aqui, ó, já com cara de ponto, esse ponto R aqui. R e R.
tá? Na vizinhança aqui do R, vou tirar aqui a superfície para a gente observar só o que está acontecendo com as secções, tá? Então, olha que fica alternando, gente, horas para baixo, dependendo da direção, para baixo, para cima, tá? Por isso a gente detectou aqui algebricamente que isso é um ponto de sela. Ok? Sumiu daqui a animação. Ok. Vamos pegar o último que a gente viu na aula passada, que a gente determinou os pontos críticos. Vamos ver aqui o slide, por favor, tá? Então, a gente determinou os pontos críticos dessa função na aula passada. Agora, queremos saber se os pontos críticos que a gente encontrou são extremos relativos ou não. Como ela é as contas são muito longas, eu vou fazer ali no slide para a gente acompanhar, porque se eu for escrever tudo aqui, provavelmente vocês vão perder o almoço do RU. Só lembrando aqui. Lembra dessa função, né? A gente determinou 3 pontos críticos no intervalo, porque a gente limitou aqui, porque senão ela tem um comportamento periódico entre 0 e 2π. E aí nós determinamos que nesse intervalo aí, identificamos 3 pontos críticos, π sobre 3, π sobre 3, 5π sobre 3, 5π sobre 3, e o ponto de coordenadas π e π, tá? Queremos saber esses pontos são extremos relativos ou não. Qual é a primeira providência? Isso, a gente vai calcular as derivadas parciais de segunda ordem para construir o essiano da função e analisar qual é o sinal que ele tem em cada um desses pontos aí, tá? Então, vamos acompanhar aqui pelo slide para... Então, olha só, o que eu vou fazer o essiano? Eu vou pegar, derivar em relação a x, derivar em relação a y. Quando a gente deriva a derivada de segunda ordem em relação a x, a gente vai encontrar esta função aqui. Derivada mista em relação a x em relação a y, encontramos essa aqui. E a derivada de segunda ordem em relação a y. Calculando o determinante, ficamos com esta expressão aqui. Algum de vocês tem dúvida de como calcular isso, gente? Tem? Não, né? Tem dúvida? Como calcular essas derivadas parciais aqui, só função seno, cosseno, tá? E aí, então, agora a gente vai calcular, veja que o essiano, ele está em função de x e de y, então a gente vai aplicar em cada um dos pontos. Então, ao chamar o ponto aqui de P1, P2, P3, então temos aqui o essiano da função e a derivada de segunda ordem em relação a x, tá? Então, eu vou analisar o primeiro ponto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão que está bem aqui, substituir x por π sobre 3, y por π sobre 3. Então, aqui vai ficar, como eles são iguais, né, vai ficar seno de π sobre 3 ao quadrado. Aqui, seno de π sobre 3 mais seno de π sobre 3 vai ficar seno de 2π sobre 3. E aqui são iguais, vai ficar 2 vezes, tá? Substituindo esses valores, usando a calculadora, vai ficar 9/4, que é um valor positivo. Que conclusão a gente tira? Esse ponto é um extremo relativo. Agora, eu preciso saber se ele é um ponto de máximo ou se ele é um ponto de mínimo. Quem vai me dizer isso? O sinal da derivada de segunda ordem em relação a x, que é essa função que está bem aqui, tá? Então, vou substituir aqui x por π sobre 3 e y por π sobre 3. Fazendo isso, a gente obtém que isso dá menos raiz de 3, que é negativo.
tá? Então, estamos falando de alguma coisa que tem concavidade voltada para baixo. E, portanto, ele é um máximo relativo. E qual é o valor desse máximo? Eu vou bem aqui na função, tá? E calculo o valor da função no ponto, π sobre 3, π sobre 3. Tá? Ao fazer isso, a gente tem 3 raiz de 3 sobre 2, é um valor máximo dessa função. Ok? E aí, repetimos o mesmo processo para cada ponto. Agora, eu vou para o segundo ponto. Vou pegar agora o esse ano da função, substituir x por y por 5π sobre 3, tá? Fazendo as continhas também da 9/4. Portanto, também é um extremo relativo. É máximo ou é mínimo? Calculamos, tá? Aplicamos a derivada de segunda ordem em relação a x no ponto. Calculando da raiz de 3, que é positivo, tá? Então, estamos falando de alguma coisa que tem concavidade voltada para cima. Então, esse ponto é um ponto de mínimo relativo. Qual é esse valor mínimo? Eu vou aqui na função e calculo o valor da função no ponto, tá? E esse valor da raiz de 3 é um valor, é mínimo, era. Está errado aqui a informação final, tá, gente? O valor mínimo. E, por fim, aí a gente tem o terceiro ponto, que é o π, tá? Então, substituindo aqui, ele deu 0. Tinha que estar 0. E agora? Aí, esse ano, acabou aqui a minha missão, a minha capacidade de lhe ajudar. Pode ser que seja máximo, pode ser que seja mínimo, pode ser que não seja nenhum dos dois, né? Aí a gente vai ter... Estamos falando do ponto, esse ponto aqui, tá? Aí eu observo, qual é o valor da função no ponto, gente? Quanto dá essa função nesse ponto? Rápido, gente, não fizeram esse cálculo aqui. 0, tá? Então, o valor da função no ponto é 0. A tentativa é pegar pontos na vizinhança e ver se a gente encontra valores. Se eu encontrar um ponto na vizinhança que tem um valor maior do que 0, outro que tem um valor menor que 0, ele não é, né? Se eu não encontrar, tem que descobrir uma outra forma de... Tá? Você observa, a gente está aqui neste ponto, tá? Então, eu peguei assim, valores que estejam próximos desse aqui. Vou calcular a imagem dessa função, o valor 0,9π. Está próximo de π, né, gente? 9 décimos de π, 9 décimos de π. Se eu calcular bem aqui, eu tenho um valor que está próximo. E um pouquinho maior, 1,1π. Também é um valor que está próximo, tá? Tá, claro, eu tenho que usar a calculadora para fazer quanto vale seno de 9 décimos de π, quanto vale cosseno de 9 décimos de π. Aplicar nessa função. Quando a gente faz isso, olha, o 11 décimos de π, ele dá aproximadamente menos 0,3. Então, eu já encontrei alguém na vizinhança que tem imagem menor, tá? Do que ele. Não pode ser ponto de mínimo, tá? Tem alguém que tem imagem menor do que ele. E do outro lado, o outro valor dá aproximadamente 0,03. Então, eu encontro também alguém que tem imagem maior do que o ponto, tá? Então, ele também não pode ser ponto de máximo. Ou seja, ele é um ponto de cela. Não é, e tem alguém que tem imagem maior e tem alguém que tem... Olhando aqui o gráfico dessa função. Tá? O gráfico dessa função, olha aqui, todo cheio de sobe e desce. Aqui estão os 3 pontos, que a gente detectou os 3 pontos críticos. Aqui a gente tem o ponto de máximo, que a gente detectou ali, o ponto P. Tem aqui o R, que é o ponto de mínimo. E tem esse ponto aqui no meio, o ponto Q. Deixa eu ver aqui a curva. Vamos chegar nas várias direções aqui, olha, o ponto Q.
A, a, a imagem é bem baixa, não dá para a gente ver muito, tá? Mas você vê que ela está mudando a concavidade, apesar de ser muito pequena. Vou tirar aqui a superfície para a gente olhar só as curvas, tá? Então, tem imagens que são maiores, tem imagens que são menores na vizinhança do ponto. Dúvidas, gente? Perguntas? Respostas? Como é? Já sou. Não, porque são relativos, entendeu? Então, você pode ter vários máximos, vários mínimos na função. Lembra da filazinha do início dos meninos, no início da aula? Só para ilustrar, tá? Então, você pode ter vários mínimos e vários máximos, inclusive de mesmos valores, que seria o caso. Essa função aqui, olha, que é periódica, a gente limitou aqui. Mas se eu estender mais o domínio, eu vou ter mais pontos, eu vou ter vários máximos, vários mínimos, tá? Tá, gente? A pergunta dela é assim, detectou, esse é um ponto de máximo, esse é um ponto de mínimo, eu já posso descartar os outros? Não, são locais, tá? Você pode ter vários máximos e vários mínimos, inclusive com valores iguais. Então, gente, agora eu quero saber essa função aqui, extremos relativos dessa função. Qual é o primeiro processo de determinar os extremos relativos? A gente vai buscar os pontos críticos, né? Quais são os valores que anulam o gradiente dessa função? Então, primeiro passo, pontos críticos da função. Valores que anulam o gradiente, valores para os quais a derivada parcial da função ou as derivadas parciais não existem. É 2x mais 3y. Gradiente dessa função derivada em relação a x, 2, derivada em relação a y, 3, que já é um vetor constante. Tá? Então, não tem nenhum valor que anula o gradiente. A função não vai ter extremo relativo, certo? Mas será que tem? E na aula passada a gente já falou que ela não tem, né, nenhum valor. A gente, por meio de outro processo, a gente analisou que ela não tem máximo e nem mínimo, né? Então, ponto crítico dessa função, nenhum. Não encontramos pontos críticos, valores que anulam o gradiente. E a gente falou na aula passada que ela é... O gráfico é um plano, tá? Se você pega qualquer ponto, tem sempre uma imagem menor, tem sempre uma imagem maior. Então, ela não tem nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo. Mas aí eu quero fazer já que em todo o domínio ela não tem. Será que se eu restringir para esse conjunto, tá? O domínio dela é todo R2, mas agora eu quero analisar somente num ambiente mais restrito. Então, apenas considerando nesse conjunto desse. Será que agora ela tem máximo e mínimo aí? Qual é a intuição de vocês? Torcendo para ela não ter, né? Próprio limite? Ah, no intervalo. Pois é, e isso aí você já... Então, a gente limitou o domínio da função, né? Agora, olha, eu quero apenas pontos do R2, x está entre 0 e 1, y está entre 0 e 1. Então, estamos lá num quadrado, tá? Então, a gente vai falar de extremos de funções e conjuntos compactos. Coisas que vocês estudaram em cálculo 1, tá? Observe o seguinte... Essa função aqui, o gráfico dela é uma reta, a função de uma variável real. O domínio dela é todo R. Ela é uma função crescente. O que quero dizer com isso? Que se eu pegar dois pontos no domínio com x1 menor que x2, eu aplicando aqui essa regra, eu vou ter que, obviamente, que se o x1 é menor que x2, 2x1 mais 1 é menor que 2x2 mais 2, ou seja, a imagem do x1
pela função f é menor que a imagem do x2. Então, é uma reta crescendo, né? Então, sempre vai ter alguém que tem imagem maior. Você pega um ponto, tem alguém que tem imagem maior, tem imagem menor. Não tem máximo e não tem mínimo, né, em toda a extensão. Mas o que acontece se eu agora vou estudar o comportamento dessa reta só no intervalo de 2 a 5, por exemplo? Ela vai ter máximo nesse intervalo. Vocês já foram embora? Não. Ficaram calados aí. Estou falando isso aqui, ó. Essa reta aqui, quando o x é 0, y é 1. Quando dá menos 1, menos meio aqui, né? Não tem máximo, não tem mínimo. Mas agora eu vou esquecer todo o meu. Eu quero só uma restrição aqui, olha. Só nesse, quero olhar a reta aqui, só nesse intervalo aqui. Tem máximo, tem mínimo? Tem, né? Dá para ver claramente que a menor imagem vai ser atingida bem aqui no extremo do intervalo e que a maior imagem vai ser atingida bem aqui no extremo do intervalo. E isso vale para qualquer intervalo fechado que eu pegar. Peguei 2,5, mas vale para qualquer intervalo. Então, nesse caso aí, o 2 vai ser o ponto de mínimo e 5 vai ser ponto de máximo. E eu posso generalizar, qualquer que seja o intervalo fechado que eu pegar, né, eu vou ter que a imagem do A pela função é menor ou igual que qualquer imagem que está no intervalo AB. E a imagem do B por essa função é a maior imagem, tá? Ou seja, tem um resultado que diz para a gente que se você tem uma função de uma variável real e ela é uma função contínua, no intervalo fechado sempre vai ter um ponto de mínimo e um ponto de máximo. Pelo menos um ponto de máximo e de mínimo. Tá? Lembra disso lá do cálculo 1? Função contínua, no intervalo fechado, ela assume máximo e mínimo. Nesse tem um ponto lá de máximo e um ponto de mínimo, tá? E aí a gente tem um análogo disso aqui para a função de duas variáveis reais. Mas aqui ele falou de intervalo fechado. O que vai representar para a gente se a gente está no plano? O que vai ser o equivalente a esse intervalo fechado agora quando eu estou pegando subconjuntos no plano, tá? Então a gente precisa aprender alguns conceitos aqui para a gente falar de entender o que é o equivalente a esse intervalo fechado aqui. Tá? O primeiro conceito é de ponto de fronteira. Leia aí, por favor, e vê o que vocês entendem. Ponto de fronteira de um conjunto. Vou me ater a conjunto do R2, tá? Então, eu tenho um ponto. Ele é ponto de fronteira de um subconjunto do R2. Se toda a bola aberta concentra nesse ponto, contém pontos, pelo menos um ponto do conjunto A e pelo menos um ponto do conjunto B. Entenderam isso aí? Você tem uma linha de fronteira entre dois países. O que isso significa? De um lado vai estar a área de um país, do lado vai estar a área do outro, né? É a mesma coisa que está. Ele está na fronteira do conjunto. Então, tá aqui supor que aqui é o conjunto do R2. O ponto está na fronteira do conjunto. Então, ele diz que toda bola aberta, vou pegar o ponto bem aqui. Toda a bola aberta que você pegar, concentra nesse ponto, tem pelo menos um ponto que está no conjunto e pelo menos um ponto que está fora do conjunto, que está no complementar do conjunto. Tá? Então, esse é o ponto de fronteira do conjunto. Aí eu pego um ponto que está aqui. É ponto de fronteira? Não. Por quê? Porque eu consigo pelo menos uma bola em que não tem pontos, tá? Do conjunto. Eu pego um ponto que está bem aqui. É ponto de fronteira? Não, porque existe pelo menos uma bola aberta em que não tem pontos que estão de fora. Tá? Simples assim. Aí, o conjunto de
todos os pontos de fronteira de um conjunto, a gente diz que é a fronteira do conjunto. Eu vou denotar aqui por fronte A, tá? É o conjunto de todos os pontos de fronteira de um dado conjunto. Vamos determinar as fronteiras de uns conjuntos aqui. Bem simples. Pegar um subconjunto do R2, formado por todos os pontos em que a primeira coordenada é maior que zero e a segunda também é maior que zero. Vamos tentar enxergar aqui, geometricamente, quem é esse conjunto. Tá? Pensem aí, já viram quem é esse conjunto? Geometricamente, que vai ser ele. Ó, todos os pares ordenados. X maior ou igual que zero, tá? Então, aqui a gente tem o eixo do X, o eixo do Y. X maior ou igual que zero, a gente vai estar aqui, né? Qualquer ponto que você pegar aqui, a primeira coordenada, estritamente maior. Então, estamos excluindo aqui o eixo. Ok? E qual é essa condição aqui? Y maior ou igual que zero. Então, ele está acima do eixo do X. Agora, as duas coisas simultaneamente vão estar onde? Aqui no primeiro quadrante, tá? Então, esse conjunto, ele é formado por o primeiro quadrante aqui, excluindo aqui, porque não estamos colocando igual, excluindo aqui os eixos, tá? Então, esse aqui é um desenho do conjunto, essa parte aqui. Agora, a gente quer saber quem é a fronteira desse conjunto. Pontos do R2, em que sempre que a gente pegar, né, qualquer vizinhança dele tem pontos que estão no conjunto e pontos que estão fora do conjunto, no complementar. Onde está a fronteira dele? A origem, a Ellen disse que a origem é um ponto de fronteira. Vocês concordam? Pega uma bola aqui, em torno da origem. Verdade, tem pontos que estão aqui fora, que está no complementar, e tem pontos que estão no conjunto. A origem está aí. Mas só a origem, Ellen, não tem mais ninguém aí? Ah, os eixos, né? Aqui. Tá claro, gente? Qualquer ponto que estiver aqui, ó. No eixo do X vai estar na fronteira do conjunto, porque você pegar, tá? Vai ter pontos de fora e de dentro. E aqui também, né? E aí a origem aqui está no meio. Tá? Então, a gente vai descrever. Esse pedaço é a semi-eixo positivo. Vou descrever assim, como que são os pontos que estão aqui. Eles são da forma X, o Y é zero, né, gente? Para o X maior ou igual que zero. Unido com esse pedaço aqui, que é esse pedaço. Como são os pontos que estão no eixo do Y? Qual é a característica dele? O X é zero, né? A primeira. Então, 0, Y. Tá? Mas só serve a parte do Y maior ou igual que zero. Com Y maior ou igual que zero. Tá? Então, essa é a fronteira desse conjunto. Pergunto para vocês, essa fronteira está contida no conjunto? Repetir a pergunta, aqui é a fronteira, está claro para todo mundo? A fronteira, então, é essa linha aqui. Ela está contida no conjunto? Esse conjunto contém a sua fronteira? Não, né? Porque lembra que o conjunto é sem a... Tá, então... Aqui não está contido no conjunto A, tá? Então, esse conjunto ele não contém a fronteira dele, ok? Agora eu vou, tá, gente? Tá claro aí? Aí que a gente vai trabalhar exatamente com essas fronteiras para determinar os máximos e mínimos absolutos. Agora eu vou mudar aqui esse conjunto B, vai ser esse aqui. Eu agora vou
Só incluir essa opção aqui. Então, todos os pontos do R2, agora eu só incluí a possibilidade também de ser maior ou igual que zero. Mas o que eu fiz com isso aí? Isso, agora o eixo do X, tá? O semi-eixo positivo também está fazendo parte. Então, no desenho do conjunto vai entrar aqui também, vai entrar aqui antes estava fora. E aqui também, tá? Então, é tudo isso aqui, incluindo as linhas, tá? Isso aqui é o conjunto B. A fronteira desse conjunto B é exatamente a mesma, certo? Concorda que a fronteira é a mesma, né? Qual é a diferença agora? Esse conjunto, essa fronteira faz parte do conjunto, está contida, tá? Então, agora a gente tem um conjunto que ele contém a fronteira dele. O B está contido no conjunto B, tá? Vocês estão cansados? Não, né? Isso. Então, vamos determinar a fronteira desse conjunto aí. Quem é o conjunto? É o que está descrito aí, né? Todos os pontos do R2 para os quais x² mais y² é menor ou igual que 1, tá? Então, a gente tem aqui uma circunferência, centro na origem, raio 1. E serve todos os pontos, tem aqui a igualdade, que estão sobre a circunferência, internos aqui, né? Círculo, tá? Fronteira deste conjunto. Quais são os pontos de fronteira? Os pontos que, quando você pega, qualquer vizinhança dele tem pontos que estão no círculo e tem pontos que estão fora do círculo. A circunferência, tá? Então, aqui está a fronteira desse conjunto. x² mais y² tem a igualdade aqui. Este conjunto contém a sua fronteira? Sim, né? A gente tem a igualdade aqui, ó. Então, ele está contido, a fronteira está contida no conjunto. Para fechar, vamos fazer mais esse aqui. Simples, simples. Subconjunto do R2 o x está entre 0 e 2 e o y também. Mais simples, mais trabalhoso de se calcular os extremos. Então, ó, todos os pontos R2, x está entre 0 e 2, vamos supor que aqui seja 2. X está entre 0 e 2, então serve toda essa faixa aqui, certo? Agora, o y está entre 0 e 2. Então, y entre 0 e 2 serve toda essa faixa aqui. E a interseção dos dois, então, a gente vai ter aqui o quadrado. Tá?
Todos os pontos aqui. Tá claro? Fronteira desse conjunto. Quem são os pontos de fronteira daqui? É a borda, né, do quadrado. Tá? Então, vamos descrever essa borda aí do quadrado. Como é que a gente descreve? Isso, a gente tem que descrever cada um desses segmentos aqui, tá? Separados aqui. Então, vamos descrever, vamos chamar aqui de D1, D1, D2, D3 e D4. Aí, quem vai ser o D1? Primeiro, eu vou descrever todos os pontos do R2. E aí, a gente vai dizer a característica. Esses pontos aqui estão em cima do eixo do X, certo? Portanto, Y é zero, a coordenada é zero. Então, eles são assim. E esse X? Ele vai de 0 a 2. Então, a gente não vai dizer aqui, o correto seria colocar assim, do R2 para tal que o X está entre 0 e 2. Aí, unido agora, a gente vai descrever o D2. Então, também são pontos do R2. Qual é a característica de todos os pontos aqui? Parte de uma reta vertical. Todos os pontos que estão ali, quanto vale a abscissa do ponto? 2, né? Todos os pontos que estão aqui, o X vale 2. Então, é 2. O Y varia, tá? Mas varia em que intervalo? De 0 a 2. Então, vamos dizer que o Y varia de 0 a 2. Tá? Aí, o D3... Característica dos pontos que estão aqui estão em cima de uma reta horizontal. Quem é fixo aqui? O Y, né? Então, X, o Y é 2. E esse X também varia de 0 a 2. E, por fim, a gente tem os que estão no eixo do Y, tá? Como descrevemos os pontos que estão sobre o eixo do Y? 0, y, com esse y variando no intervalo de 0 a 2. Pronto. Depois a gente vai calcular como se comporta a função em cada um desses pontos de fronteiras aí. Ok? Gente, aviso o pessoal que vai fazer a segunda avaliação na sexta-feira, horário da aula. E na sexta-feira, lembrando que a nossa aula será aqui, tá? Aula expositiva. Muito obrigada pela presença de todos e até sexta.